Ah, mas é só uma teoria. Se fosse confirmado, por que ainda é chamado de teoria? Por que não se transformou numa lei? Se as espécies evoluem mesmo e estão constantemente evoluindo, por que os macacos ainda não desenvolveram inteligência? Ou, por outro lado, evolução é um fato e não uma teoria. Já ouviram muito isso por aí, não? Então, vamos conversar? A confusão sobre o significado de termos científicos parece ser onipresente e atinge o debate e até mesmo a ciência sobre vários aspectos. Os divulgadores científicos já têm feito vários vídeos e produzido vários textos a respeito disso, sobre o significado da palavra teoria, sobre o que significa evolução, essa última com talvez um pouco menos de frequência. Então é até meio estranho eu fazer um vídeo sobre isso, que eu estaria chovendo no molhado. Mas, de fato, a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de conteúdo e essa confusão ainda permanece e atinge a ciência sob vários aspectos. Há uns 20 anos atrás eu li uma reportagem sobre filosofia oriental numa revista e no contexto que estava sendo utilizado nesse texto, ele se refere ao que ele chama de lei da relatividade. E aí, entre parênteses, ele coloca, sim, é uma lei, porque já foi confirmada há muito tempo, e não uma teoria. E eu acreditei nisso por muito tempo. E parece ser uma opinião geral ainda. E é daí que surgem más interpretações e pseudo-refutações, muitas vezes como, por exemplo, essa pergunta a respeito dos macacos desenvolverem inteligência. Ou mesmo algumas variações da ideia a respeito do que é e como se processa a evolução, como é apoiada, por exemplo, por algumas vertentes místicas, espiritualistas, como se fosse apoiada pela ciência, como se essa fosse a ideia de evolução que a ciência tem. E, na verdade, não. Ela chega a ser incoerente com o real significado da evolução na biologia evolutiva. Além disso, surgem muitas críticas ou supostas refutações infundadas, como, por exemplo, alguns dizeres daquele Adalto Lourenço, por exemplo. Tem um vídeo, vou tentar deixar linkado aqui, em que ele falando sobre complexidade irredutível, ele explica sobre a complexidade irredutível e deixa só para o finalzinho ali a refutação que a ciência, que a biologia tem para essa ideia, e aí ele tenta refutar essa refutação com a ideia de que essa explicação dos biólogos, ela conta com uma diminuição de complexidade ao longo do tempo de um certo processo. E aí ele coloca que a evolução prevê sempre um aumento de complexidade e não uma diminuição. E, portanto, essa explicação não faria sentido. Na verdade, o que não faz sentido é a ignorância dele a respeito da evolução. Então, independente de se alguém acredita nisso ou não, se o indivíduo diz que a biologia evolutiva diz algo que ela não diz, ele está simplesmente mentindo. Isso é fato. Bom, então vamos lá. Teoria, no jargão científico, não é uma hipótese, algo provisório a ser confirmado ou não. Teoria é o mais alto grau de comprovação que um conjunto de ideias ou uma ideia pode ter em ciência depois de passar por todos os crivos do que são próprios do método científico. E são amplamente aceitas porque não só respondem a maior parte das perguntas que temos a respeito de alguma coisa, explicam alguns fenômenos, como também preveem coisas que não aconteceriam se elas estivessem erradas. Na ciência existe o termo hipótese, que é uma explicação provisória. Aí o conjunto de hipóteses confirmadas pode depois dar origem a uma teoria, que é, como eu disse, o mais alto grau de evolução ou de estado que uma ideia pode atingir na ciência. A palavra teoria não tem só esse significado parecido com o de uma hipótese. Por exemplo, quando nos matriculamos na autoescola para aprender a dirigir, você tem as aulas teóricas, depois as aulas práticas. E aí, na teórica, lógico, você vai aprender a teoria do trânsito. Então, vamos supor que você aprende lá na teoria que o semáforo, quando está vermelho, você não pode passar, tem que esperar ele ficar verde. Aí, imagina que alguém resolve, depois de fazer essas aulas, parar no semáforo vermelho, aí ele pensa,
Ah, mas isso daí é só uma teoria. Eu acho que não está confirmado, não deve ser verdade, e resolve ultrapassar. Não tem sentido esse pensamento. É a teoria do trânsito, mas é real, é aquilo que foi convencionado. A teoria simplesmente explica aquilo que acontece. E mais ou menos assim é na ciência. Lei é outra coisa. Uma lei nunca foi uma teoria nunca vai virar lei. São duas coisas diferentes. Nós podemos ter teorias que explicam algumas leis, mas elas não se tornam a mesma coisa, uma coisa só. Uma lei é a descrição, vamos dizer, de algum aspecto da natureza que ocorre sempre daquela maneira, imagina-se que no universo todo. E a teoria pode ser um conjunto de ideias e de fundamentos que vai explicar isso, tá? Entre outras coisas, porque teorias também não fazem só isso. Então não existe essa progressão de teoria, depois lei. Isso é balela. Bom, teoria não tem nada de hipótese e não tem nada de temporária. É o mais definitivo que a gente pode ter na ciência, considerando que na ciência não existe verdade absoluta, né? O significado da palavra evolução, para a maioria das pessoas, significa algo como um progresso, um melhoramento, um avanço, aprimoramento ou talvez até crescimento. Tá? É a ideia da escala Nature, em que existiriam seres, indivíduos menos evoluídos, outros mais evoluídos ainda, e que a evolução seria a passagem de uma espécie de um nível menos evoluído se transformando numa outra espécie um pouco mais evoluída, uma outra um pouco mais evoluída, nesse sentido de aprimoramento, de melhoramento, de avanço ou de progresso. E não, isso é tudo que a evolução na biologia evolutiva, pelo menos a partir de Darwin e Wallace, não é. Não só isso, essa ideia de evolução como um progresso, a ideia de escala Nature, era uma ideia que existia antes de Darwin e Wallace, por exemplo, no Lamarckismo. O Lamarckismo adotava essa ideia. E a biologia evolutiva, iniciada por Darwin e Wallace, ela quebrou essa ideia. Na verdade, ela derrubou essa ideia, assim como principalmente outras duas ideias que eram os pilares das ciências da vida naquela época. E muitas pessoas também acreditam que essa evolução, no sentido de aprimoramento, ela vai sempre chegar no homem, que seria o mais aprimorado ou o mais avançado de todas as espécies que existem hoje. Então é como se toda a variedade de espécies fosse se afunilando para uma só, um tipo mais perfeito, tá? Que seria o objetivo da evolução, no caso, o homem. Isso seria a teleologia, que também é outra ideia que foi derrubada pela biologia evolutiva. Essa demorou um pouco mais para ser derrubada, foi lá na década de 50, em 1950, que ela terminou de cair mesmo, porque na ciência as coisas ocorrem assim, sempre tentando confirmar, refutar, testar, a exaustão, até que uma ideia seja totalmente demonstrada errada. E isso muitas vezes demora tempo. Então não existe nada disso, evolução não significa nada disso. O próprio Darwin não gostava da palavra evolução, provavelmente porque ele achava mesmo que as pessoas iam confundir com essa ideia. Ele não usava a palavra evolução, não foi ele que deu esse nome, ele só aceitou usar ela no final da vida, lá na 6ª edição do livro de divulgação dele, né, A Origem das Espécies, que foi a última que apareceu enquanto ele ainda estava vivo. Mas porque todo mundo já usava mesmo e ele acabou cedendo a algumas pressões aí, enfim, tá, aceitou, né? Mas ele não gostava e não foi ele que inventou isso. A palavra evolução, ou melhor, as palavras de uma forma geral, elas não têm muitas vezes um significado só, por mais que algumas pessoas só conheçam aquele significado. Por exemplo, na clínica médica ou mesmo da fisioterapia, quando nós vamos descrever o que aconteceu com o paciente naquele dia, por exemplo, eu encontro um paciente, eu faço uma avaliação, vejo como é que ele está, aplico uma conduta terapêutica e depois de um tempo eu volto, vejo como que ele está de novo. Aí, quando eu vou escrever o que aconteceu, a gente chama de fazer a evolução do paciente. Isso acontece em várias áreas da terapêutica, não só da médica, até da psicologia, enfim, todas as áreas. A gente faz a evolução, independente do que tenha acontecido, se o paciente melhorou ou se ele piorou. Às vezes ele morreu, então o termo seria evoluiu para óbito. Isso significa que ele melhorou? Significa simplesmente que houve mudança. O paciente só não evolui quando não muda. Então, evolução, por exemplo, nesse sentido, significa mudança, independente de que direção foi essa mudança. Mudou, houve evolução.
Na astronomia, a palavra evolução pode significar quando um astro completa uma órbita, tá? Uma volta completa na órbita dele, isso seria evolução. Então, na biologia evolutiva, evolução significa mudança ao longo do tempo, independente da direção em que essa mudança ocorreu. Simplesmente houve uma mudança como adaptação ao ambiente. Tá? Darwin usava o termo descendência com modificação, ou seja, os descendentes de uma espécie, eles vão sofrendo pequenas mutações, pequenas mudanças de todos os tipos, algumas das quais vão sendo selecionadas pelo próprio ambiente. Algumas dessas mudanças dão uma vantagem de sobrevivência, na verdade de reprodução para um indivíduo, então essa mudança se fixa naquela população. Só que continuam ocorrendo as mudanças, em algum momento vai ocorrer uma outra que também vai dar uma vantagem reprodutiva, que vai se acumular com a anterior. Com tempo suficiente, essas mudanças vão tornando a espécie diferente até um ponto que ela se torna uma espécie nova. Mas essas mudanças, elas não ocorrem necessariamente no sentido de progresso e nem sequer necessariamente no sentido de aumento de complexidade. Às vezes ocorre um decréscimo da complexidade, como no caso de alguns vermes, parasitas, entre outros, que são seres relativamente simples, mas eles já foram complexos. Eles descendem de outras espécies que eram bastante complexas, mas eles começaram a explorar um determinado tipo de ambiente que não só não exigia aquelas complexidades, como selecionava aqueles que eram mais simples. Então eles perderam órgãos, perderam capacidades, perderam complexidades, porque não precisavam usar. Então, se fosse aquele sentido antigo de evolução como melhoramento, eles estariam involuindo. Mas na ciência não se usa a palavra involuir, porque, repito, ela não tem esse sentido de melhoramento. Qualquer mudança que ocorra em qualquer direção sempre vai ser chamada de evolução. Existem já relatos, descrições de espécies que ao longo do tempo tiveram um aumento de complexidade, se tornaram outras espécies maiores ou com alguns órgãos a mais, um comportamento mais complexo, etc. E que aí houve uma mudança relativamente brusca no ambiente em que eles viviam, tá? Por questões geológicas, e aí essas mudanças bruscas eu falo no tempo geológico. Talvez tenham demorado alguns milhares de anos para ocorrer. E aí essa mesma espécie, devido a um novo ambiente que se formou, que era muito parecido com o ambiente antigo, elas evoluíram novamente para uma forma mais simples, bem parecida com o que elas eram antes. Tá? Ela é como se elas tivessem retornado à espécie anterior, à forma anterior mais simples. Ou seja, nesse sentido antigo elas teriam evoluído. Mas na verdade não, elas se adaptaram novamente ao ambiente, portanto evoluíram. Tá? Evolução significa simplesmente mudança. Portanto, a biologia evolutiva hoje, ela não pode ser refutada por argumentos tolos, como essa ideia de que ela sempre teria que aumentar a complexidade, e também não dá esse suporte que muitas vezes algumas pessoas adeptas de algumas escolas místicas ou espiritualistas acham que ela dá para as suas próprias teorias evolutivas, que são, na verdade, aquelas antigas, que existiam antes de Darwin Wallace, na época do lamarckismo, por exemplo, mas que já foi completamente refutado. Mas eu também já li, ou já ouvi em alguns lugares, de pessoas que dizem que, no geral, na média, o processo evolutivo ele tende a um aumento de complexidade. Tá? Ele quase sempre tende a um aumento de complexidade, haja visto que as espécies existentes e vivas, elas têm vários graus de complexidade, muitas vezes atingem ápices de complexidade bastante grande. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, as bactérias. Esse mundo é um mundo das bactérias. As bactérias são a classe de seres vivos dominante no planeta. Tudo depende delas e a existência delas, no geral, não necessariamente depende da existência dos outros seres vivos. O inverso não é verdadeiro. E, de qualquer forma, se a gente juntar todas as bactérias do planeta numa bola, misturar tudo numa bola ali, e colocar do lado uma bola com todos os outros seres vivos, vegetais, animais, fungos, todas as florestas, os seres humanos, tudo junto, e comparar, a bola das bactérias, ou seja, a sua biomassa, vai ser mais pesada. E como elas são muito menores do que a média de todas as células de outros indivíduos, elas estão em número muito
maior do que todos os outros seres vivos. E estão em todos os lugares, inclusive nos corpos dos outros seres vivos. Elas são onipresentes. Então esse mundo é o mundo das bactérias. E elas não são espécies novas que apareceram e não tiveram tempo ainda de evoluir no sentido de aumentar a complexidade. Não. Elas são tão antigas, elas descendem de linhagens tão antigas quanto qualquer outro ser vivo, talvez até mais antigas. Elas são produto da evolução das primeiras bactérias que apareceram lá, sei, talvez 4 bilhões de anos atrás, quando não tinha mais nada. Tá? Aquelas primeiras espécies, elas continuaram evoluindo no sentido de mudar, de se transformar, de se adaptar a diversos ambientes. Enfim, elas foram mudando e geraram as bactérias que existem hoje. As bactérias de hoje, portanto, são também, assim como qualquer outro ser vivo, produto de um processo evolutivo que vem ocorrendo desde sempre, desde que a vida se formou na Terra. Elas não são menos antigas que não tiveram tempo de evoluir. Tá? E considerando que elas são a maior parte dos seres vivos no planeta, então talvez a gente não possa dizer, me parece estranho dizer que a evolução tende a um aumento de complexidade, porque no caso delas, que são a maioria, isso não ocorreu. Tá? Talvez a diferença delas para os outros seres vivos seja justamente isso. Elas continuaram evoluindo, mas não aumentaram de grau de complexidade, enquanto que alguns outros aumentaram. Na verdade, então, a maioria dos seres vivos não aumentou de complexidade. Sem falar que outros aumentaram de complexidade até um certo ponto e pararam. E estão lá desde sempre assim. Como alguns seres marinhos mais simples, águas-vivas, seres desse tipo aí, que estão lá entre os primeiros tipos de seres vivos que surgiram no planeta também, já um pouco mais complexos, só que ainda bem simples comparado com os outros, mas eles estão assim até hoje. Tá? Eles continuaram evoluindo, assim como as bactérias, mudaram aqui, ali, se adaptaram ao ambiente, geraram algumas outras espécies muito parecidas, etc. Mas, no geral, não aumentaram a complexidade. Então, assim, até hoje, há bilhões de anos atrás. Tá? As aves, hoje, elas são descendentes de dinossauros avianos. Na verdade, são dinossauros, os dinossauros que existem hoje. Mas em que elas são complexas ou mais evoluídas no sentido de aprimoramento do que qualquer outro dinossauro que existiu há bilhões de anos atrás? Elas não são necessariamente mais complexas ou melhores ou nada do tipo. Elas simplesmente evoluíram no sentido de se adaptarem ao ambiente, mas não se tornaram mais complexas por causa disso. Então, eu particularmente questiono bastante essa ideia de que a evolução, no geral, tende a um aumento de complexidade, embora não seja uma força específica que leva a isso. Na verdade, me parece que até não. Esse aumento de complexidade talvez seja mais uma exceção do que uma regra. Bom, daí, como eu comentei, desse tipo de entendimento já caem por terra aí várias coisas que no dia a dia se atribui à teoria da evolução, várias pseudo-refutações e vários outros entendimentos errados que no geral se tem a respeito disso. E, enfim, embora, como eu disse, eu esteja chovendo no molhado, mas me parece que quanto mais tiver alguém comentando sobre isso, melhor. Talvez alguém que entenda um pouco mais de evolução do que eu possa responder essa questão aí que eu levantei das bactérias e tal. Eu ainda não li muito a esse respeito, ok? Bom, a ideia era essa, espero que seja útil e até a próxima.